Então, estabelecendo as abordagens do século XIX, nós temos os filósofos da transição. Então, Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche e Henri Bergson. Esses indivíduos, eles são chamados filósofos da transição do século XIX para o chamado século XX. E aqui o nosso livro-texto falava assim, uma mudança em relação às formas de conceber a realidade através do pensamento moderno. Portanto, o iluminismo introduziu o uso excessivo da razão. Para os filósofos iluministas, você só pode chegar à verdade, você só pode estabelecer o conhecimento através do uso da razão. E, segundo Schopenhauer, segundo Nietzsche, segundo até propriamente o Kika, tá? O indivíduo não é só razão, o ser humano não é dotado de somente razão. Então, existem outros elementos, outros sentimentos que fazem com que o indivíduo possa estabelecer a sua análise, a sua abordagem e a sua própria vida, como, por exemplo, o ser humano convive com seus sentimentos. Então, eu posso conhecer a realidade humana através dos sentimentos, através das suas relações com os outros indivíduos, através do desenvolvimento das sociedades. Ou seja, a vida humana não é só a razão, a vida humana não é só razão, é dotada também de sentimentos e algumas outras relações mais com a história da própria humanidade. Então, nós temos uma abordagem acerca dessas condições. E por falar de Schopenhauer, nós vamos estabelecer o filósofo da chamada vontade. Então, o mundo, a representação do mundo e a própria organização da vida do ser humano é dotada pela vontade, os elementos que estabelecem, tá, a organização do próprio ser humano. E por favor, tá? Grave essa situação. A passagem do século XIX para o século XX chama-se período da crise da razão, onde o pensamento humano agora foge do elemento racional para o elemento chamado sentimento, para o elemento chamado existência humana. Agora, o mais importante não é você fazer o uso da razão, o mais importante é você estabelecer uma abordagem, um entendimento sobre a existência humana. E através dessa abordagem, através desse entendimento, estabelecer categoricamente qual é o papel do ser humano no mundo. Então, vamos lá. A respeito de Schopenhauer, nós temos assim, a filosofia de Schopenhauer inicia com uma oposição e crítica à filosofia de Hegel. Ele acreditava que os pensamentos de Hegel tinham se tornado oficiais e estatais e defendiam interesses pessoais, não buscando mais a verdade. A ideia é o seguinte, que, segundo Schopenhauer, Hegel chegou a um ponto máximo da razão, onde tudo que se estabelecia era através da abordagem racional. E toda a relação de desenvolvimento do conhecimento, seja ele universitário, seja ele científico, seja ele do senso comum, tinha que perpassar através do uso da razão. Então, isso gerou um grande problema na concepção a respeito de Schopenhauer. Alguns começaram a estabelecer uma crítica contundente, uma crítica muito forte em relação às suas ações. Então, como compreender as ações humanas sem estabelecer uma abordagem racional? Schopenhauer, para isso, estabeleceu que o ser humano é dotado também de sentimentos e vontades. As vontades são elementos cruciais para que o indivíduo possa agir. Ninguém age sem vontade. E, de fato, se você não tivesse a vontade de estar aqui presente na nossa aula online, talvez você estivesse dormindo, talvez você estivesse, sei lá, passeando, talvez você estivesse viajando. Então, para Arthur Schopenhauer, esse elemento fundamental é estabelecido através da chamada vontade humana, tá? De desenvolver as suas próprias ações. Então, vamos lá. Para Schopenhauer, por favor, grava. Eu preciso que você
grave essa frase. Para Schopenhauer, o mundo é representação minha. Então, tudo aquilo que eu percebo no mundo, eu percebo de acordo com as minhas percepções. Eu vou estabelecer uma percepção através dos meus sentidos. E os meus sentidos podem funcionar de forma diferente conforme o tempo e o espaço. Então, o mundo é representação minha. Você já deve ter ouvido falar uma expressão muito comum de algumas pessoas que diz assim, que quando eu mudo a minha visão de mundo, o mundo muda junto comigo. É mais ou menos isso que ele quer dizer. Se o mundo é uma representação minha, então o mundo é uma representação daquilo que eu sou. Eu enxergo o mundo de acordo com as representações que eu realizo. E isso pressupõe que, então, você pode mudar constantemente sua percepção do mundo. Como, por exemplo, hoje, você é adolescente. Eu creio que vocês estão na faixa etária dos 15, 16 anos. Se eu não me engano, é por volta de 15, 16 anos. Um ou outro deve ter 17, aí algum pai de família perdido pode ter 18, 19 anos. Mas a essência do pensamento de vocês é uma essência que nós chamamos um pensamento de adolescente. Quando você era criança, você via o mundo, você percebia o mundo, você estabelecia suas relações conforme sua percepção de criança. Hoje, você é adolescente, você já estabelece uma nova percepção do mundo. E, a partir dessa sua nova percepção, o mundo passa a representar todos aqueles elementos que você deseja que ele represente. Certo? Portanto, o mundo é a representação da minha vontade, ou seja, o mundo é uma representação daquilo que eu quero que o mundo seja. Se você quer que o mundo seja bom, maravilhoso, excelente, você terá um mundo bom, maravilhoso, excelente. Agora, se você, na sua percepção, você só consegue enxergar as coisas ruins que existem no mundo, pode ser que você estabeleça uma percepção contrária da realidade do mundo, certo? Dessa forma, inicia-se a principal linha de pensamento de Schopenhauer. Portanto, oi. Só um minutinho, só para te interromper. Você tinha dito que o Schopenhauer criticava a filosofia de Hegel. De Hegel, porque ela era muito racional. Certo, e ele defendia as sensações, Quem defendia a sensação? Hegel ou Schopenhauer? Schopenhauer, ele defende necessariamente que as suas sensações permitem que você perceba o mundo. Dá uma olhada nessa projeção que eu acabei de apertar, olha aqui. Não, nós não conhecemos o mundo como ele realmente é. Somente temos instrumentos sensoriais. Viu? Então, seriam essas sensações que permitem você formular uma ideia de mundo, ou seja, você vai formular uma ideia de mundo a partir daquilo que você percebe, a partir daquilo que você vê, a partir daquilo que você sente, certo? Então, ele defendia que as sensações são elementos para você perceber o mundo, mas elas são limitadas. Tá? Nossas sensações são limitadas. Então, nós não conhecemos o mundo como ele realmente é. Somente temos instrumentos sensoriais, tato, olfato, visão, audição e paladar, que nos mostram o mundo dentro das nossas capacidades perceptivas. Portanto, você só percebe o mundo de acordo com os seus sentidos, de acordo com as suas capacidades sensoriais, certo? Era parecido com o que os empiristas diziam, né? Como? Que os empiristas diziam um pouco parecido. Ah, sim, existe vários outros pensadores com essa ideia. O que vai diferenciar Schopenhauer é quando ele começar a falar da vontade, ok? Até aí, muitos pensadores são idênticos. Ele vai criticar Hegel, porque Hegel, a filosofia de Hegel era centrada demais no elemento racional e deixava um pouco essas sensações de lado. Para Schopenhauer, os sentidos. Eu percebo o mundo de acordo com a minha experiência sensorial. Você pode comer a mesma comida que seus pais comem e achar ruim, e seus pais acharem delicioso.
Então, isso é um elemento da limitação das minhas sensações. Então, assim, se o mundo, em Schopenhauer, é uma construção nossa, é uma representação nossa, o conhecimento é a relação entre sujeito e objeto. Então, dessa relação surge a representação, ou seja, o seu contato, você e o mundo estabelecem uma percepção e uma representação. Então, ou seja, o mundo é a partir do momento que você entra em contato com ele. Então, para falar a respeito se o mundo é bom, se o mundo é ruim, primeiro você estabelece um contato com esse objeto, com esse mundo. Para falar que uma comida é ruim, você tem que primeiro estabelecer um contato com essa comida. Certo? Então, nós não podemos sair de nós mesmos para ver como o mundo realmente é. Por isso que Schopenhauer fala que nós só percebemos o mundo através dos nossos sentidos, porque nós não somos capazes de transitar para fora do nosso corpo para poder compreender como é que o mundo é. Simples, é fácil. Schopenhauer é super fácil. Diz assim, o objeto não existe sem o sujeito, ou seja, o mundo é uma representação minha. Então, o mundo existe a partir de mim, como querem os materialistas. E o sujeito não existe sem o objeto, como querem os idealistas. Ou seja, o mundo existe a partir da minha percepção. Se não houvesse ser humano, não haveria a possibilidade de percepção do mundo, é claro. Se eu não existo, eu nunca vou perceber o mundo. Agora, se eu existo, o sujeito depende do objeto, depende muito do mundo a qual ele pertence. Portanto, a objetividade existe na consciência dos sujeitos. O que quer dizer isso, professor? A objetividade quer dizer o mundo material. O mundo existe na minha consciência, mas ele só existe na minha consciência porque, primeiro, eu estabeleci uma abordagem, eu entrei em contrato com o mundo, eu estabeleci uma representação. Então, diz assim, a objetividade existe na consciência do sujeito como representação e é condicionada pelo sujeito conforme as suas formas de representar. Pronto. É parecido com Kant, não é? Um pouco. Isso. Quando ele fala de analisar o fenômeno, que é o que a gente percebe, como ele se apresenta. Então, significa que o mundo é condicionado pela forma o mundo, a forma qual eu percebo, é condicionada pelo sujeito, conforme as suas formas de representar. Você encara o mundo de uma forma. Seus pais encaram o mundo de uma forma. Seus avós encaram o mundo de uma forma. É isso que ele está querendo dizer. Então, conforme as formas de representar a condição do mundo, percebe-se de forma diferente. Você é adolescente, você vai perceber o mundo como adolescente. É só isso que ele quer dizer. Se você é adulto, você vai perceber o mundo como adulto. Então, tem novas formas de representar. Parece difícil, mas não é. O problema é que os exercícios, provas de vestibular, complicam um pouco, tá, a trajetória do pensamento de Schopenhauer. Aí diz assim... Professor. Pois não? Pode falar. Desculpa. Beleza, não se vou atrapalhar. Então, tipo... A representação do mundo tem relação com as experiências e o conhecimento de cada indivíduo? Ótimo, maravilha, minha querida, exatamente. Tem tudo a ver com a experiência do indivíduo. Então, você estabelece a representação a partir do contato que você estabelece com o mundo, tá? Ou você pode gostar de amarelo, verde e rosa. Outros indivíduos podem gostar de outras cores, porque a percepção que ele tem daquelas cores traz um significado para ele. Certo? Isso tem a ver com a ideia do mundo sensível? Sim, tem tudo a ver com o mundo sensível, mas não necessariamente dentro da estrutura do pensamento do mundo sensível, não dentro da teoria do mundo sensível. O mundo sensível é tudo aquilo que é material, é tudo aquilo que eu posso estabelecer um contato imediato, um contato físico a respeito das suas relações, certo? Aí, olha o que diz agora, ó. O mundo, como percebemos, é um conjunto de representações dependentes da consciência, do espaço e do tempo. Só isso.
tá? Então, aí, a forma com a qual a gente percebe o mundo depende da sua consciência, depende do local onde você está e depende do período, da época que você está vivendo. Pegou? Então, ele deixa bem claro isso. Parece muito complicado, mas a representação do mundo é dependente do sujeito. É o sujeito que determina como o mundo é. É por isso que ele vai contra o pensamento de Hegel. Hegel fala que há uma determinação, que a história seria teleológica, que ela justifica em si mesmo. Para Schopenhauer, a justificação está no sujeito, está no indivíduo. É o indivíduo que estabelece aquilo que o mundo é. Mas cada um tem uma forma de perceber a realidade, cada um tem uma forma de perceber o mundo. Não estamos falando do critério da verdade. A verdade é e sempre será aquilo que deve ser. Portanto, não quer dizer um relativismo, tá ok? Não quer dizer que cada um tem uma verdade. Quer dizer que cada indivíduo estabelece uma percepção do mundo através da sua consciência, do espaço e do tempo. Ora, vocês são filhos do século XXI. Vocês vão pensar como indivíduos do século XXI. Vão desenvolver as suas abordagens e vão viver no século XXI. Então, dentro desse espaço e desse tempo, você estabelece uma percepção de mundo. Pegou a ideia? Mas essa concepção de mundo, ela não pode ser influenciada? Não, a concepção de mundo, ela pode ser alterada de sujeito para sujeito, mas o mundo, tá? O mundo é um só, é uma verdade só. Agora, a forma com a qual você estabelece, você entra em contato, você estabelece a representação, você começa a criar juízos de valor. É bom, é ruim, é belo, é feio, entendeu a ideia? Então, você, através da sua percepção, você começa a estabelecer esses juízos, que o mundo é um só, não é verdade? O mundo é um só, esse mundo que nós vivemos é um só. Agora, a sua forma de entender o mundo que diferencia de um para o outro. É por isso que ele fala que não devemos ser essencialmente racionais, como queriam alguns outros pensadores. Pegou a ideia? Entendi. Eu só não estou entendendo direito esse negócio do racional. Como assim? O mundo não pode ser racional? O racional significa você estabelecer uma abordagem através do método científico, através da ciência, onde você não vai admitir um sentimento, como, por exemplo, uma poesia, uma literatura, uma obra clássica. Então, você vai buscar o conhecimento de forma racional, sem estabelecer uma abordagem acerca dos sentimentos. O que Schopenhauer está querendo dizer é que, através dos sentimentos, através da sua percepção de mundo, você pode chegar ao conhecimento da verdade. Ok? Ok. A página 65 tem uma tarjeta marrom e diz assim: o mundo é minha representação. Esta é uma verdade que vale em relação a cada ser que vive e conhece. Embora apenas o homem possa fazer na consciência refletida e abstrata. E, de fato, faz. Então, nele aparece clarividência filosófica. Torna-se claro e certo que não conhecer o Sol em Sol algum e terra alguma, mas sempre apenas um olho que olha e vê um sol, uma mão que toca a terra, ou seja, através da sua percepção, você olha e vê o sol, você toca e sente a terra. Então, tudo isso vai estabelecer uma abordagem acerca das suas percepções, tá? Tudo que existe no mundo é representação, ou seja, é a interpretação de cada sujeito sobre o objeto analisado. Tá ok? Aí o último parágrafo da página 65 diz assim: todo o mundo é minha representação, e não um mundo real dos objetos em si mesmo. Isso significa que o mundo é fenômeno, então, tudo aquilo que eu posso perceber. Então, eu só estabeleço um conhecimento através da minha percepção. Aí ele diz assim: além de ser filósofo da representação, Schopenhauer é conhecido como filósofo da vontade.
Importante a gente entender isso. Além da representação, ele trabalha o critério chamado vontade. A vontade é a próxima essência da subjetividade, isto é a própria essência do eu. A sua vontade é propriamente aquilo que você existe dentro, aquilo que existe dentro de você, perdão, tá? Ela é irracional, desprovida de conhecimento, causa em si mesma, sem fundamento, possuidora de um infinito desejo de afirmar-se. Portanto, a vontade é o que faz as árvores migrarem, os tigres acasalarem, os animais se alimentarem. Nos outros animais, a vontade se expressa como instinto. Nós temos dentro de nós a vontade. Então, dentro do ser humano, eu tenho a vontade de agir, a vontade de executar, a vontade de comer, a vontade de dormir, a vontade de estudar, a vontade de namorar, a vontade de frequentar diversos espaços. Isso para o ser humano, tá? Que ele desenvolve o aspecto intrínseco em relação ao desenvolvimento das suas condições. Essa vontade, tá? Ela é conhecida como um desejo cego, tá? Um desejo que você não consegue controlar. Então, o homem possui consciência da sua vontade. Então, todo ser humano tem consciência da sua vontade. Só que, muitas vezes, ele é impedido de agir de acordo com a sua vontade. Ele é impedido de agir de acordo com as suas estruturas de desejo e tudo mais. Então, significa assim, por exemplo, você, neste exato momento, você está participando da nossa aula, você está participando da nossa atividade. Então, você está aqui por vontade própria, mas dentro de você existe um desejo, existe uma outra vontade de estar fazendo uma coisa totalmente diferente. Você não executa essa vontade diferente, porque para você é importante estar aqui. Então, assim, a vontade é um cego robusto e que carrega um aleijado que enxerga. Esse aleijado é a nossa consciência, ou seja, você executa as suas ações de acordo com a sua própria consciência. Mas, professor, e a pessoa que age somente de acordo com a sua vontade, sem se preocupar com os outros? Isso quer dizer que essa consciência, ela está sobreposta à vontade deste indivíduo, ou seja, no homem, ou no ser humano, tá? A vontade é o fundamento de querer viver, do sentimento de posse, do sentimento de dominar. Portanto, a vida humana, tá? Afirma-se, tá? A vida humana, pois passa-se toda em querer e em adquirir. Então, Schopenhauer, ele vai falar assim que essa nossa vontade, ela gera um sofrimento dentro de nós, porque você nunca tem somente uma vontade, você começa a desenvolver as suas vontades. Você primeiro estabelece a representação do mundo, tá? Entendeu o mundo, percebeu o mundo. Só que dentro desse mundo surgem algumas vontades. E nós falamos que a percepção do mundo, a representação do mundo, é uma relação entre consciência, tempo e espaço. Analisemos, por favor. Você é adolescente e você tem suas vontades enquanto adolescente, coisa que um adulto terá vontades diferentes da sua própria vontade. Então, segundo Schopenhauer, a vida toda do ser humano, o ser humano passa em querer e em adquirir. Então, quando você adolescente, você quer algo específico ou próprio para os adolescentes e você deseja urgentemente em adquirir essa situação. Então, para Schopenhauer, o constante querer, a constante vontade vai gerar dentro do indivíduo uma certa angústia e por isso nós passamos a vida toda querendo algo, querendo alguma coisa, e quando você adquire aquela coisa, você passa a querer outra coisa. E isso, para Schopenhauer, gera um certo
sofrimento do ser humano, porque existem casos onde você quer tal coisa, você quer determinada objeto ou situação e você não consegue adquiri-lo. E esse não conseguir adquiri-lo gera, então, dentro de você um sentimento de impotência, gera dentro de você um sentimento de sofrimento. Por isso, Schopenhauer vai falar que nós devemos eliminar a nossa vontade. Para não sofrer, nós devemos eliminar a nossa vontade. Mas como eu vou eliminar essas vontades? Não querendo querer. Pronto. É até engraçado, né? Não querendo querer, ou deixar esse querer de lado, deixar esse querer de lado e buscar uma nova percepção a respeito das minhas possibilidades. Então, para Schopenhauer, a vontade é um impulso cego, escuro e vigoroso, sem justiça nem sentido. Então, para que eu vou estabelecer minha vontade? Sendo que, muitas vezes, eu posso satisfazer essa vontade, mas quando eu satisfaço, eu gero novas vontades, novos desejos. E quando eu não a satisfaço, gera dentro de mim um sofrimento constante. Então, a ideia de Schopenhauer é querer não querer, porque a partir daí você passa a julgar as suas próprias ações de acordo com as suas possibilidades, de acordo com as suas próprias condições fundamentais. Aí diz assim: o desejo, por sua natureza, é dor. Sua realização traz rapidamente a saciedade. A posse mata todo o encanto. O desejo ou a necessidade de novo se apresentam sob nova forma. Se não, é o nada, é o vazio, é o tédio que chega. Traduzindo, quando você deseja algo, tá, você tem uma certa dor dentro de você. Quando você realiza esse desejo, traz uma rápida saciedade. Só que você vai ficar satisfeito, mas vai buscar algo, outra vontade, outro desejo. E quando você já satisfez seu desejo, o encanto foi morto. Então, constantemente, eu gero um desejo e uma necessidade dentro do próprio indivíduo. Aí ele diz assim: ao desprendermos-nos da vida e da sua torpe essência, estamos indiferentes ao querer, significa não querer, aos desejos, às vontades que reclamam a sua satisfação. Ou seja, o tempo todo nós precisamos satisfazer a sua vontade. Se não fizermos isso, nossa vida será uma tortura da vontade insaciável. Pegou a ideia? Então, para Schopenhauer, a vontade traz uma tortura, um sofrimento constante entre o indivíduo. Enquanto você não supera a sua capacidade de desenvolver seus desejos, quando você não estabelece um controle sobre essa vontade, você vai viver um eterno querer, uma vontade insaciável. E aí a gente fala assim: para Schopenhauer, o amor é o tema central dentro da sua filosofia, pois explica a vontade objetiva nos seres humanos. O amor, ele quer dizer aqui um sentimento de posse, tá? O querer e constantemente buscar, sempre e cada vez mais, uma análise acerca dos sentimentos, ou seja, eliminando a razão e colocando os sentimentos como elemento fundamental da busca da saciedade do ser humano. Nossa, cansei, minha voz doeu agora, minha garganta doeu, preciso de uma água urgentemente. Gente, para a nossa aula de hoje era isso. Não posso abordar mais, porque o nosso tempo já vai ser ultrapassado, vocês terão um intervalinho e depois vocês têm a aula, certo? Eu preciso que vocês, duas coisas. Primeiro, abram a vossa webcam para eu ver que vocês estão por aí. E segundo, tá? Quem não tem webcam, tudo bem, tá? Segundo, coloquem um nome, um sobrenome e a turma no chat para eu poder fazer a chamada, tá ok? Por favor, o nome,
o sobrenome e a turma para eu poder fazer a chamada de vocês. Quem já colocou o nome, o sobrenome, a turma, abriu a webcam, está dispensado da nossa aula. Um beijo e uma boa semana. Ô, Mickey, que é isso, cara? Tá mais bonito, hein? Ficou mais bonito. Tá? Yasmin, tchau, tchau. Galera, tchau, tchau. Beijo para vocês. Um Falou, Teco, até abraço mais tarde. carinhoso. Boa semana. Temos ainda hoje à tarde, tá ok? Um beijo até carinhoso. Até o professor tá perdido, abraço. viu? Aí, ó. Variação ficou perdido. Não sei de nada. Um beijo carinhoso. Tchau, tchau. Tchau, professor.